José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. O que é que explica estes números? As urgências fechadas? Olha, pouco provável. Quer dizer, sobretudo estes números. Vamos lá ver. Primeiro temos de ter a consideração o seguinte. Nós fizemos um caminho, que aliás tu falaste em 50 anos, mas verdadeiramente começou antes, um caminho de redução muito rápida e tardia da mortalidade infantil. Portanto, e digo que começou antes porque nós tivemos, olhando para os dados, olhando para os números, nós tínhamos em 1960, portanto, uma mortalidade infantil verdadeiramente, digo, inacreditável, portanto estamos a falar de 77,5 por mil. Hoje de manhã por acaso aqui ouvi o Luís Rosa falar em percentagem, não é percentagem, é por milagem, portanto 77 por mil em 60. E em 70, 10 anos depois, portanto estamos naquele período da década de 60, houve um rápido crescimento económico, uma rápida alteração, uma rápida urbanização do país, muitas pessoas a saírem das zonas rurais, e começou a vacinação, portanto, e baixou para 55. Mesmo assim, um número muito elevado. No 25 de Abril, em 74, 37,9, 38, portanto, um número que continuava elevado, mas continuava a tendência de baixar, e 10 anos depois, em 85, estamos com 17,5. A seguir temos os 10 anos de cavaquismo e 10 para 7,5. Portanto, e a partir daí o ritmo de descida foi mais lento. Contamos com 5,6 em 2000 e com 2,5 em 2010. Eu diria que a partir desta altura, 2008, 2010, há uma estabilização. E os números têm variado entre um valor mínimo, que em alguns anos, os anos da pandemia, foi 2004, mas aí também há circunstâncias muito particulares. Curiosamente, neste aspecto, a pandemia funcionou a favor de uma menor mortalidade infantil, por razões, entre outras, têm a ver com menor transmissão, menos contágios, eventualmente, portanto, menos doenças. Eu não estive a ver os dados finos, que já vou explicar quais são, que são a diferença entre a mortalidade neonatal e a mortalidade pós-neonatal. Mas, independentemente disso, temos uma mortalidade infantil que oscila entre, como disse, o mínimo 2,4 e o máximo 3,3, que se registra em 2000. De 3,3 nós temos em 2018, 2016 tínhamos 3,2, portanto é por aí. Portanto ainda estamos abaixo desses valores, porque agora tivemos 3. Estas oscilações, muitas vezes, portanto estamos a falar de números baixos, e portanto às vezes pequenas flutuações nesses números baixos dão alterações de décimas, que é isso que estamos a falar, são décimas. E por isso o que se passou, por exemplo, do ano passado para este, pode, por exemplo, ser uma dessas flutuações estatísticas, pode ser voltar aos valores que tínhamos antes desses 2 anos especiais, que é 2021, 2022, da pandemia, depois a partir daí começou a subir 2020, 2021, quero dizer, depois a partir daí começou a subir um bocado, portanto, ou pode haver aqui outros fenómenos. É isso que interessa perceber, é se há ou não outros fenómenos. Portanto, eu como estava a te dizer, quando nós para os números finos, há basicamente 2 tipos de números que se olham nestas alturas, que é a chamada mortalidade neonatal, portanto, que tem a ver com a mortalidade até ao 6º dia de vida. E que muitas vezes o que acontece, este tipo de mortalidade, tem sobretudo a ver com problemas congénitos, digamos assim, malformações, muitas vezes do coração, são talvez as mais frequentes, respiratórias, e portanto as crianças nascem com pouca viabilidade e não se consegue salvá-las, basicamente. Há até países, curiosamente, que só contam a mortalidade infantil excluindo esta. Portanto, por isso é que às vezes os números internacionais nem sequer se conseguem comparar muito bem. Mas enfim, a norma que nós seguimos na Europa, nos Estados Unidos, é esta a norma. E depois temos a mortalidade pós-neonatal, que é até entre o final do primeiro mês e eu disse 6º dia, 28º dia. 28º, sim. 28º, desculpa. Que é a mortalidade, que muitas vezes é já gerada por outros fatores. Portanto, as infecções, as condições de vida, portanto, são outros fatores. Quando nós olhamos para o que se passou o ano passado, o que reparamos é que naquilo que pode ter a ver com
as circunstâncias de nascimento, e nas circunstâncias de nascimento é que poderão ter tido mais influência as urgências fechadas ou não fechadas, há uma subida, mas uma subida de apenas 0,2%. Portanto, de 1,6 para 1,8. A subida na taxa de mortalidade, digamos, pós-neonatal, portanto, aquela que vai entre um mês e um ano, é que temos uma subida mais acentuada de 0,9 para 1,2. E aqui, habitualmente, podemos relacionar isto mais com as condições em que essas mães são ou não seguidas. Aqui pode haver questões, por exemplo, que têm a ver com o acompanhamento médico que existe ou não existe, e muitas vezes não existe o suficiente. Sabemos que faltam médicos de família, portanto é um problema antigo, digamos assim, que não foi resolvido, mas já não é exatamente as urgências, e temos também as condições de vida. Sendo que, nos últimos anos, pós-pandemia, mas independentemente só do fenómeno da pandemia, temos tido uma alteração muito substancial de uma circunstância que pode estar digamos, a contribuir para o aumento destes números. Portanto, isto é uma hipótese que precisa ser estudada de forma mais fina, que é, nós temos começámos a ter uma percentagem muito elevada de mães que não nasceram em Portugal. Pronto. No fundo, não estamos obrigatoriamente só a falar de mães imigrantes, estamos a falar muitas vezes também de mães que vêm ter os filhos a Portugal, coisa que acontece, por exemplo, em alguns PALOP. Portanto, quando chegam, são os PALOP, sobretudo Angola, nomeadamente, têm condições de saúde materno-infantil absolutamente inacreditáveis. Angola é uma coisa inacreditável, por exemplo, e a classe alta, os ricos, vêm para Portugal para as clínicas privadas. A classe média consegue vir até Portugal e tem nos hospitais públicos porque tem direito a, quer dizer, nós temos um sistema que permite isso. E sabemos que agora, além disso, começamos a ter também, por exemplo, muitas mulheres de origem, quer brasileira, quer indostânica, a terem filhos em hospitais públicos portugueses. Isto, em algumas regiões do país, já tem um peso muito, muito grande. Portanto, segundo dados do INE, a percentagem de nascimentos de mães estrangeiras, repara, nós temos uma percentagem de imigrantes em Portugal, ou de estrangeiros em Portugal, não é só imigrantes, de estrangeiros em Portugal, que andará, enfim, os números neste momento são 15%, se calhar pode ser já mais do que isso, mas nos nascimentos não é 15%. Na Grande Lisboa é 47,8%. Na Polícia de Setúbal é 46,9%. No Algarve é 46,6%. O que é que acontece? Acontece que estas três regiões são precisamente as três regiões do país onde se verificou um salto maior. Enfim, há uma exceção a isto, que é a região autónoma da Madeira, mas aí os números são tão pequenos, que qualquer flutuação estatística, até um acidente de carro, porventura, pode fazer variar os números. Aqui estamos a falar de coisas mais significativas, números já maiores, e de facto estamos a encontrar as regiões do país com números mais elevados, designadamente a Península de Setúbal, onde não temos 3, temos 4,9. Portanto, já é um número 4,9, e já vinha atrás, já vinham 3,7, Lisboa com 3,4, o Algarve com 3,7. Portanto, estamos a falar de números acima da média nacional, claramente, e coincide precisamente com as regiões do país onde há mais mães estrangeiras, a maior percentagem de mães estrangeiras a terem filhos. Portanto, aqui podemos ter vários fenómenos a acontecer. Primeiro, mulheres que chegam a Portugal sem acompanhamento prévio e que chegam a um hospital sem se conhecer a sua história. Há um caso que se tornou muito conhecido de uma situação dessas em que a mãe morreu, que é o caso que levou à demissão de Marta Temido. Enfim, foi um pretexto. Penso que ela estava saturada já, não é? Portanto, a questão era outra, mas foi aquele caso de uma grávida que chegou a Santa Maria, foi transferida a São Francisco Xavier e no meio do processo acabou por morrer. Era alguém que, quando chegou ao hospital, não se fazia a mínima ideia qual era a sua história, quais eram as suas circunstâncias, o que é que se passava com aquela mulher e com aquela criança. E há muitos casos destes, cada vez mais é o que dizem as pessoas que estão no terreno. Além disso, temos também circunstâncias depois de condições de vida
que não é difícil percebê-lo, não são exatamente as dos portugueses. De facto, estes imigrantes, muitos destas mães que nasceram no estrangeiro, eu não lhe quero sequer chamar mães estrangeiras, mas mães que nasceram no estrangeiro, têm muitas vezes condições de habitação, condições de seguimento na saúde, essas todas que são piores do que a maior parte, digamos, das mães que nasceram em Portugal. Esta é uma condição que evoluiu. Há outra condição que está a evoluir e que pode também ter peso nesta, digamos, na evolução da mortalidade infantil e que é muitas vezes muito poucas vezes referida, que é, nós estamos a ter, as mães estão a ter filhos cada vez mais tarde. E isso implica um risco maior. Portanto, ter um filho tardiamente é um risco maior. Eu vou ler uma frase que eu nunca mais me esqueci dela. É uma pessoa pela qual eu tinha uma enorme apreço, apreciação, simpatia, quase que diria carinho, apesar de ter estado com ele só para aí 2 vezes na minha vida, que é um dos médicos que mais contribuiu para esta realidade acontecesse. Chamava-se Albino Aroso, foi secretário de Estado 2 vezes, primeiro com Sá Carneiro, depois com Cavaco Silva e Nobleza, teve enorme importância na modificação do planeamento familiar, condições nas maternidades, tudo. É uma pessoa extraordinária. E eu fiz uma entrevista, olha, está a fazer agora exatamente 19 anos, foi em maio de 2006, quando se estava a discutir o tema das maternidades. E ele disse uma coisa, entre outras coisas que eu depois também recordarei, diz assim, biologicamente, falar de biologia às vezes hoje em dia parece muito reacionário, biologicamente, a mulher deveria ter os filhos entre os 18 e os 25 anos. E nós compreendemos isto, porque antigamente morria-se aos 40, não é? Durante a maior parte do tempo em que nós evoluímos como espécie, a esperança de vida andava nos 40 anos ou menos. Portanto, o normal é ter a tempo e horas, não é? Portanto, 18, 25. Vá lá 30, dizia ele. Mas a mulher europeia prepara-se para ter filhos depois disso. A sociedade está assim. Ora bem, e o que é que se passa em Portugal? O que se passa em Portugal, os números são estes. Eu tenho outra vez muitos números, Helena. Eu também gosto, também tenho outro. Pronto. Em 2010, a idade média do primeiro filho era 28 anos. 2010. Em 2023, passámos para 30. Mais 2 anos. A idade média de ter um filho era 28,9, estamos com 31,6. Portanto, isto é, houve claramente um salto de cerca de 2 anos na idade média, ou de ter o primeiro filho, ou de ter simplesmente um filho. E isso acrescenta risco, como é óbvio, não é? Portanto, acrescenta risco, como é óbvio. E depois temos outra coisa que também eu gostaria de referir, que é a dificuldade em que há, muitas vezes, em debater estes assuntos. Quando eu fiz essa entrevista ao Albino Aroso, a entrevista tinha um pretexto, é que havia uma guerra de maternidades, que é uma guerra regular em Portugal, sobretudo nos últimos 20 anos. Na altura, era ministro Correia de Campos, socialista, que tinha um plano para fechar, e felizmente fechou, várias maternidades que não tinham condições, e Albino Aroso, que nem sequer era uma pessoa mais direita, digamos assim, mas que colaborava com ele, era membro da Comissão de Saúde Materno-Infantil, e colaborava com ele nesse trabalho, e na altura ele recordou uma coisa que as pessoas não têm ideia. Tu tens ideia de quantas maternidades fecharam a seguir a 1990 em Portugal? E, entretanto, abriram outras, nomeadamente privadas, que têm umas circunstâncias diferentes. Mas quantas maternidades fecharam? Não sei. A que eu nasci, onde eu nasci, já fechou. Isso eu sei. A minha, quando nasci, também já fechou. Mas a minha, quando nasci, era privada. Penso que era privada. Também já fechou. Bem, 150. 150, estamos a falar basicamente de maternidades públicas ou ligadas ao sistema social, portanto, maternidades de misericórdias. Portanto, porquê? Porque digamos, a boa prática indica que um bloco de partos que não realize pelo menos 1.500 partos por ano, tem dificuldades em satisfazer todas as necessidades requeridas.
E porquê que é este número? Por várias razões. Tem a ver com a mão dos médicos, digamos, a mão dos médicos, a mão dos enfermeiros, o treino, o conhecimento, percepção. As pessoas têm que ter, quer dizer, como tudo na vida, temos que ser treinados. Se a gente deixa de andar, perdemos músculo, não é? Se deixa de correr, perdemos resistência e por aí adiante. E o mesmo se passa com ser médico. Portanto, com qualquer coisa desse género. 1.500. Ora, nós em Portugal hoje temos muitas maternidades com menos de 1.500. A maior parte delas estão no setor privado. E a maior parte dessas no setor privado fazem, sobretudo, cesarianas. Mas são partos programados, com um risco mais ou menos controlado. No setor público, há muitas com menos de 1.500 e já há, de novo, algumas com menos de 500, o que não devemos surpreender-nos, porque nascem cada vez menos, e tem vindo a diminuir o número de nascimentos em Portugal. Portanto, passaram mais quase 20 anos, desde esta reforma controversa, acabou por levar à sua demissão de Correia de Campos, e portanto, o que é que eu vou citar essa frase do Albino Louroso que eu acho muito engraçada, que era alguém que estava por dentro. Albino Louroso nasceu na década de 20 ainda, portanto, teve uma vida longa, ele morreu já com alguma idade, 20 ou 30, por aí. Quando me formei, há mais de 50 anos, portanto, hoje seria há mais de 70, porque isto foi, a entrevista foi há 20 anos, e comecei a andar pelo país, verifiquei que na maior parte dos sítios onde se nascia, os partos eram assistidos por clínicas gerais, ou por freirinhas, que davam melhor, mas a mortalidade era muito elevada. Portanto, foi preciso mudar isto. Portanto, e esta rede, nós vamos ver os números estão disponíveis na autoridade, como é que se chama? Enfim, na entidade reguladora da saúde, permitem-me ver os números de todas as maternidades, e há maternidades já com um número de partos relativamente baixo, mesmo públicas. Digamos, algumas delas, estamos abaixo de 500, algumas delas ficam em sítios que nós não imaginamos que se possa fechar. Por exemplo, no interior do país, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, por exemplo, que aí, de facto, o sítio mais próximo ficaria bastante longe. Mas depois temos algumas... possibilidade que foi ensaiada que penso eu que foi com o governo socialista, a mim parece muitíssimo bem, que é se estás em Porto Alegre e tens ótimo hospital em Espanha... Não foi em Porto Alegre, foi Elvas. Pois, eu sei, mas estou a dizer que estás em Porto Alegre ou Elvas... Foi o debate da altura, porque... Sim, faz todo sentido. As crianças que iam para o hospital de Elvas começaram todas a nascer em ambulâncias, eu recordo-me dessa fase. Pronto, e agora, enfim, pacifico, porque foi uma das maternidades fechadas nessa altura, há 20 anos. Portanto, este tema tem relevância porque, como repara, uma boa parte, quando nós olhamos para a Grande Lisboa, na Grande Lisboa, há hospitais que têm menos de 1.500, hospitais públicos, que têm menos de 1.500 partos por ano. E nós temos falta de profissionais. E temos, aparentemente, quer dizer, não temos aparentemente, temos muita dificuldade em dizer, vamos concentrar, em vez de se estar a fazer urgências rotativas, vamos concentrar serviços, que é o que faz sentido. Porque acontece o mesmo que aconteceu, e Albino Louroso recorda, os problemas que teve com autarcas. Ele, quando era secretário de Estado, e depois ele, quando era membro de uma comissão de uma cidade, de saúde materno-infantil, mas se ele não tivesse feito o que fez com Sá Carneiro, depois com Leonor Beleza, nós hoje teríamos índices de mortalidade incomparavelmente maiores. Mas com os autarcas a dizer que assim é que era bom, porque gostam de nascer ao lado de casa, porque não se lembram quando há problemas. Porque é fácil, quer dizer, vamos lá ver, um parto não tem que ser complicado. Muitos em Portugal são complicados, temos uma percentagem de partos por cesariana muito elevados, por razões, enfim, é outro debate, outra discussão, sobretudo no setor privado. Portanto, também não se deve ignorar essa situação. É verdade que é assim. Temos, de facto, um número de partos anormalmente elevados por cesariana. O que não quer dizer que a pessoa tenha que nascer, quer dizer, não ter um parto por cesariana. Ele já dizia isto há 20 anos. Nos partos deve estar um anestesista, porque não há razão para, num parto natural, ser necessário suportar a dor que habitualmente nós associamos ao parto e, portanto, pode haver formas de, num parto natural, não haver, quer dizer, eu nunca tive filhos, como devem imaginar, não é? Portanto, a Helena teve 4, não é? Sim. 4, portanto tem uma corajosa. Não, o parto é uma coisa muito simples. Portanto, e num tempo também diferente do tempo atual,
E os primeiros dentro daquela, não sei se todos, dentro da janela ideal. Não sei se Não, foste não algum depois todos. dos 30. No primeiro era nova demais e no último velha demais. Bem, Portanto, larga experiência. mas, portanto, A idade conta. há aqui temas que nós devíamos debater em vez de estarmos a fazer aquilo que foi feito. Eu diria quase pavlovianamente por alguns políticos, e foram todos, Pedro Nuno Santos, Raimundo, Ventura, pelo menos esses eu ouvi, e também pelas primeiras notícias que apareceram na imprensa e no primeiro título do Correio da Manhã, que foi quem lançou isto, porque isto não é novo. Vamos lá ver, este número não é novo. O número oficial do INE é de 29 de Abril, está no site, eu pensei quando lá fui à procura ver os números todos, mas isto está cá desde 29 de Abril, porque é que foi só notícia agora a meio de maio? Estamos em campanha eleitoral. Mas depois, quando se faz uma busca, verifica-se que estes números existem, não os números dos nascimentos, que estes levam mais algum tempo a apurar, mas os números das mortes existem desde janeiro. Há notícias sobre isso em toda a imprensa em janeiro. Portanto, sobre esta evolução, que não é assim uma coisa, como disse, dramática, deve chamar a atenção precisamente por termos estas situações que obrigam a olhar para elas. Portanto, um número de mães estrangeiras muito elevado, um hábito cultural, e que eu penso que é visto mudar, de ter os filhos mais tarde, portanto com maior risco, e a dificuldade de otimizar o sistema, porque há uma resistência em otimizar a rede de maternidades, porque a gente quer ter tudo ao lado de casa. Idealmente temos um polícia a morar no andar de cima e outro a morar no andar de baixo para nos sentirmos seguros. Mas não é assim, como todos sabemos, não é?